Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês Gênesis capítulo 6, versículo 16. Aonde vocês estiverem, quero dar um título a essa mensagem, a janela da arca de Noé. A Bíblia diz que farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Convido a todos vocês, aonde vocês estiverem, a criar uma janela para a sua alma, aonde vocês estiverem, que as janelas se abram para a fé, que as janelas se abram para a sua vida, meus amados. Devido à perversidade, devido à maldade, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Infelizmente, os mesmos pecados, ou seja, que cegaram naquela época os indivíduos de Noé, cegam, infelizmente, os indivíduos nos nossos dias de hoje. Infelizmente, muitas pessoas estão cegas espiritualmente, ou seja, para ver, né? Para ver o quê? Para ver o que Jesus até hoje faz nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, fazendo o quê? Curando, libertando do pecado, operando maravilhas. Meus amados, naquela época, a Bíblia diz que toda a terra estava o quê? Estava corrompida, para não ficar as minhas palavras, no versículo 11, e a terra estava cheia de violência, cheia de maldade aos olhos de Deus. Meus queridos, embora a maldade, a Bíblia diz que renasce, ou seja, no mundo, Noé andava com Deus. A Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem reto, e Deus anunciou o dilúvio, ou seja, por causa da maldade que se multiplicava naquela época. E, meus queridos, Deus disse no versículo 13, darei um fim a todos os seres humanos. Olha aí, meus queridos, a Bíblia diz que Noé fez exatamente o que Deus mandou, com todas as medidas. O que nos chama a atenção aqui, meus queridos, que Deus ele manda fazer, né, uma janela de um côvado em cima. Tem muita gente, ou seja, que acha que é sem importância, ou seja, essas medidas e a janela. Por quê, meus queridos? Por que será que Deus mandou colocar uma janela? Por quê? Fica essa pergunta, né? Meus queridos, por vários motivos. Primeiro, muitos animais juntos por muito tempo, a Bíblia diz cerca de 40 dias, ou seja, de chuva, o mau cheiro seria o quê? Seria insuportável. Se Noé não obedecesse, a arca poderia até ter afundado. E meus irmãos, Deus quer a nossa obediência total obediência a Ele, até em pequenas coisas. Coloque isso no seu coração. O segredo, meus queridos, para ser abençoado é a obediência. Amém? Meus queridos, a Bíblia diz que Noé, movido pelo temor, ele construiu a arca e ele, meus queridos, não esperou o quê? O começo do juízo de Deus. E a Bíblia diz que simplesmente ele obedeceu. Assim façamos nós nas nossas vidas. Meus queridos, coloque, eu vou dizer no coração, aonde há a obediência, há salvação. Isso é lógico, isso é fato. O resultado, meus queridos, de obedecer, você pode ter certeza, foi o quê? A salvação da família de Noé e a condenação daquele povo perverso, daquele povo que fazia a maldade. Meus amados, no Novo Testamento tem um exemplo claro de obediência, um outro exemplo de obediência, a mãe de Jesus. Podemos tirar aqui como exemplo Maria, né? A Bíblia diz que quando ela falou aos serventes, ou seja, da festa das bordas de quê? De Caná, né? Quando a água se transformou em vinho, a Maria disse, fazei tudo o que Jesus vos disser. Ou seja, o que ela quis dizer com isso? Obediência total. Assim façamos nós nas nossas vidas. Meus irmãos, quer ser abençoado? Em nome de Jesus, faz o que Deus te manda. Aonde vocês estiverem, faça o que Deus te manda, até nas mínimas, pequenas coisas, faça o que Ele te manda. E a Bíblia diz, meus queridos, que assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim Ele o fez. Está lá no versículo 22, para não ficar nas minhas palavras. Vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso que foi dito aqui. Meus queridos, a arca simboliza a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Serventor,
o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa pedra de esquina, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Neles, meus queridos, somos o que? Salvos da condenação da onde? Do pecado. Pela graça, meus queridos, todos nós somos salvos. Se você crê aonde vocês estiverem, vocês verão a glória de Deus. Meus irmãos, foi pela janela, ou seja, que Noé soltou uma pomba e viu que as águas se secarem sobre a terra. Viu aí, meus queridos, a importância da janela, que muitas pessoas até hoje criticam essa importância. Deus sabe de tudo, Deus sabe direcionar nossas vidas. Antes mesmo de Ele dizer haja luz, Ele já tinha um propósito nas nossas vidas. Creia em nome de Jesus, creia que Deus, Ele vai abrir o quê? Vai abrir uma janela na sua alma, ou seja, uma janela de fé para a sua vida. Creia nisso, obedeça, acredite que pela janela você pode ter certeza, vai ter boas notícias, oh glória, para a sua vida, ou seja, para uma nova vida, ou seja, debaixo da graça, tem que ser debaixo da graça. Vou deixar uma reflexão aqui, Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa mensagem da parte de Deus que eu quero deixar ao seu coração. Deus colocou o seu Espírito em cada um de nós, ou seja, que nos dá o quê? Poder para o quê? Para obedecermos aos seus mandamentos, aos seus estatutos. Meus irmãos, faço um convite a vocês, queira ser guiado pelo Espírito Santo, ou seja, controlado pelo Espírito Santo. É por ele, somos mais do que vencedores, porque as janelas, em nome de Jesus, vão se abrir, ou seja, para boas notícias em sua vida. Minha oração para vocês neste momento é que vocês venham obedecer a Deus, porque aonde há obediência, há salvação. Vocês podem ter certeza nisso. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Que Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.